Bom dia, segundo ano. Vim fazer a correção da atividade 2 de Química, que foi sobre a produção de um mapa conceitual, de um mapa mental, com a definição de soluções, tipos, os seus tipos e finalidades. Bom, se com essa correção aqui vocês verem que faltou alguma informação no mapa mental de vocês, eu peço para que vocês acrescentem, tá certo? Bom, o que é solução? As soluções químicas são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Então, o que é mistura homogênea? É quando as substâncias que fazem parte daquela mistura, elas se aderem uma à outra, né? Elas se incorporam, certo? Então, como eu já falei, elas são formadas por duas ou mais substâncias. Coloquei aqui o exemplo dessa solução que foi utilizada na atividade passada, que foi o sulfato de cobre e a água. E aí os componentes da solução são quais? Soluto e solvente. Vocês lembram, não é? Soluto é o quê? É aquela substância que é dissolvida na solução e se apresenta em menor quantidade, enquanto o solvente é aquela substância que dissolve o soluto e se apresenta em maior quantidade. Aqui nessa solução, o sulfato de cobre é o soluto e a água é o solvente, certo? Porque a água dissolveu o sulfato de cobre. E a água ela é considerada o solvente universal, porque ela tem essa capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. E aí, exemplos de soluções que a gente utiliza no dia a dia. Temos o suco, o achocolatado, o vinagre, o café e o soro caseiro. Então, as soluções elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto na solução. Ela pode ser considerada saturada, insaturada ou supersaturada. Então, aqui eu coloquei essa imagem destes 3 copos que representam essas soluções. Vamos supor que aqui seja uma soluções, né, com água como solvente e o sal como soluto. Então, a solução saturada é quando todo o soluto é dissolvido pelo solvente. Então, essa imagem aqui do meio, esse segundo copo, seria uma solução saturada, porque o sal, a gente percebe aqui que ele foi dissolvido aqui pela água, e pela cor a gente percebe que teve uma quantidade considerável aqui de soluto e ele foi dissolvido. A solução insaturada é quando contém menos soluto que a capacidade do solvente. Então, aqui, essa imagem 1 seria uma solução insaturada, né? Porque tem uma quantidade bem pequena de soluto, de sal. E a solução supersaturada é quando a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Então, seria aqui essa imagem 3, aqui, esse copo 3, porque há uma quantidade maior de sal do que a capacidade que essa quantidade de água tem de dissolver esse sal, certo? E as soluções também podem ser classificadas de acordo com o estado físico das substâncias, né? Soluções sólidas é quando elas são formadas por solutos e solventes, todos no estado sólido. Coloquei aqui o exemplo de uma medalha de bronze, né, que é formado por vários metais, entre eles o estanho e o zinco, os principais. E temos também as soluções líquidas, que são formadas por solventes em estado líquido, e os solutos eles podem se apresentar tanto no estado líquido como no sólido e no gasoso. Aí temos aqui o exemplo do café, que a água seria aqui o solvente, certo? Que está no estado líquido, e o açúcar e o café em pó seria aí os solutos no estado sólido. E temos as soluções gasosas, que são formadas por solutos e solventes, todos aí em estado gasoso. Tem um exemplo aqui do atmosférico, que tem aqui o nitrogênio e o oxigênio. E também podem se apresentar de acordo com a natureza do soluto. Temos aqui as soluções moleculares, quando as partículas dispersas na solução são moléculas, e as soluções iônicas, quando as partículas dispersas nas soluções são íons. Pró e o que é molécula?
Só relembrando aí, moléculas são átomos com carga elétrica neutra e íons são átomos carregados eletricamente que perderam ou ganharam elétron em alguma reação. Então, soluções moleculares, quando as substâncias, né, são formadas por moléculas, e soluções iônicas, quando as substâncias são formadas por íons. Temos aqui o exemplo do açúcar, que é uma substância molecular, e o sal, que é uma substância iônica, um composto iônico. E também as soluções podem ser classificadas de acordo com o coeficiente de solubilidade. O que é a solubilidade? É a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente, certo? O coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Então, só explicando aqui para vocês. Pego o exemplo aqui novamente do sal e da água. Se eu pegar meio litro de água e utilizar uma colher de chá de sal, esse sal ele vai ser dissolvido por essa quantidade de água. Só que se eu pegar 1 quilo de sal, né, e colocar nesse meio litro de água, esse sal ele não vai ser dissolvido nesse solvente, nessa água, porque, né, esse soluto, a capacidade desse soluto de se dissolver nesse solvente, nessa quantidade aí de solvente, não vai ser possível, né? Então, de acordo com esses conceitos, existem aqui as soluções diluídas, que é quando a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente, e as soluções concentradas, quando a quantidade de soluto é maior que a de solvente. Então, como os próprios nomes já dizem aqui, as soluções diluídas é quando o soluto consegue ser diluído, né, pelo solvente, por ter uma quantidade menor, e as soluções concentradas é quando o soluto tem uma quantidade maior do que a de solvente e não consegue ser diluído por esse solvente, ok?